Ao longo dos últimos dias, a escalada na guerra ganhou novos contornos. Depois de semanas de negociações e de um cessar-fogo, o presidente Donald Trump adotou um tom muito mais duro em relação ao regime iraniano. Nessa semana, o presidente americano afirmou que, na sua visão, o cessar-fogo está encerrado e disse não ter mais interesse em negociar com Teherã. Em tom de forte crítica, Trump também classificou a liderança iraniana como cruel, violenta e mentirosa. Vamos acompanhar. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. E o Comando Central dos Estados Unidos divulgou na terça-feira um comunicado explicando a resposta militar americana às ações do regime iraniano no Estreito de Hormuz. Segundo o CENTCOM, a operação foi realizada após ataques iranianos contra embarcações comerciais que navegam pela região. Aspas para o comunicado das forças do Comando Central. As forças do Comando Central dos Estados Unidos iniciaram uma série de ataques contundentes contra o Irã para impor custos elevados pela ação de visar e atacar navios comerciais tripulados por civis inocentes em uma via navegável internacional. Os ataques dos Estados Unidos são uma resposta a investidas iranianas contra 3 embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Hormuz. A agressão demonstrada pelo Irã foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, também comentou a ofensiva americana contra o Irã. Durante um pronunciamento, ele afirmou que os ataques tiveram como alvo estruturas utilizadas pelo regime para ameaçar a navegação no Estreito de Hormuz e deixou claro que novas operações poderão ser realizadas caso o presidente Donald Trump determine. Last night, as you said, a lot of small craft that they were trying to harass shipping with, so that was a big part of what we targeted. Underground facilities where they were storing drones or missiles, coastal defense sites, radar sites, surveillance sites, anything used to harass shipping in the Strait of Hormuz. So anything they thought they had rebuilt or capability they were using was a target last night. And tonight, if we need to, on your order, Mr. President, we will hit even more and even deeper, because that's the consequence. And we may put down the blockade. We may put it back, the blockade. Ao comentar os ataques americanos desta semana, o presidente americano afirmou que Washington ainda não utilizou toda a sua capacidade militar e sinalizou que poderá ampliar os ataques contra alvos estratégicos do regime se considerar necessário. Look, we're not attacking at the highest level. The highest level of the bridges, they're which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. We attacked Carg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Carg Island. You know, we may take over Carg Island. There's not a thing they can do about it. Forças dos Estados Unidos já atingiram aproximadamente 100 alvos militares iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, meios de vigilância costeira, locais de armazenamento de mísseis e drones, capacidades navais e infraestrutura de logística militar ao longo da costa do Irã. Bom, nós vamos continuar nesse assunto, mas eu queria abrir já para os primeiros comentários, porque parece agora que Donald Trump realmente
abandonou a preocupação com os midterms, né, com as eleições de meio de mandato em novembro, e disse, bom, acho que agora nunca houve uma oportunidade tão grande, e muita gente fala em regime change, trocar o regime, mas eu acho que existe um primeiro passo que eu não sei se vocês concordam, que o Donald Trump possa estar pensando. Antes de trocar regime, a gente precisa eliminar essas ervas daninhas todas do regime iraniano para que aí sim a discussão sobre mudar o regime ela seja possível. Você vê dessa maneira, Flávio? Num ponto mais imediato, eu vejo que ele está querendo mudar muito a economia da região. Ou seja, se mudar a economia do Oriente Médio e tirar principalmente do Irã e dos seus poucos satélites, que se você for parar para pensar, o Irã, como não se dá bem com ninguém por ali, seus satélites são apenas núcleos terroristas e não países, tanto que ele saiu bombardeando todo mundo por ali. Você tirar o poder econômico das mãos do Irã é impressionante, ou seja, você vai ter uma mudança gigantesca no Oriente Médio, para o qual ninguém está preparado, nem mesmo o próprio Donald Trump, né? Essa é a grande questão daqui para frente. Agora, esta questão do acordo, se você for ligar na TV, não recomendo isso, obviamente, mas se você for ligar na grande mídia, o que você mais vai ver é, olha só, o Trump tentou fazer um acordo, olha só, agora assinar. Não, olha, gente, mais uma derrota ali pro Trump ou coisa do tipo. Gente, este acordo, alguém leva a sério? O Trump não leva a sério, ninguém leva uma coisa como essa a sério. Nem mesmo os próprios iranianos. Os iranianos estão comprando tempo, enquanto que o Trump está comprando uma outra coisa, que é uma imagem. Ou seja, estou preparando ações militares, mas já que vocês vão reclamar que eu deveria ter agido diplomaticamente antes, tá aqui, ó, agi diplomaticamente por muito tempo, tô tentando fazer negociações comerciais assim por diante, e não tá dando certo. Só que a grande questão para nós envolvendo o Irã daqui para frente envolve China, envolve Rússia, envolve Israel, né? Israel que tá meio brigado com o Trump por conta das ações que o Israel tomou sozinho em relação ao Hezbollah, principalmente no sul do Líbano. Então o que acontece? Você vai ter uma nova ação provavelmente nos próximos dias, dos Estados Unidos, que vai dizer, olha, eu tentei usar todos os mecanismos possíveis. O que nós vamos começar a fazer agora é parar de só bombardear, sei lá, instalações nucleares, instalações de inteligência, boa parte delas russa, inclusive, e começar a bombardear outros tipos de alvo. Então, tudo que a gente precisa ver neste momento é o teatro da guerra, e não a guerra em si, ou seja, ninguém estava esperando que esse acordo fosse ser cumprido por ayatollahs. Um último detalhe sobre ayatollahs. Quando você está negociando simplesmente, olha, eu vou manter o estreito aberto ou não, isso não significa que você tem um grande poder militar, de ameaça, nem nada. Você está simplesmente atrapalhando economicamente todo mundo, inclusive você mesmo. Ou seja, é um ato suicida de um regime que está realmente nos seus estertores. Bom, Bernardo, suas primeiras considerações, a gente tem que lembrar também, e o Marco Rubio sempre toca nesse ponto, né? Porque... mas o Donald Trump não abre mão dos iranianos não terem um programa nuclear, e o Rubio sempre explica que o regime dos ayatollahs, não o povo iraniano como um todo, eles fazem parte do grupo xiita que acredita que o 12º imã ele está adormecido, ocultado por Deus, e que precisa acontecer um apocalipse, o fim do mundo, para que ele volte e combata o mal com o suposto bem. Então que eles precisam acelerar o fim do mundo. As pessoas não consideram exatamente o que o Donald Trump disse no vídeo que a gente mostrou. Eles são malucos, não tem como dourar a pílula. Não, eles são malucos. Ponto. Ana, o Trump usou uma palavra muito forte, né, ali na Turquia, né, falando they're scum, né, ou seja, eles são escória, né, e nesse sentido são sim, ou seja, as pessoas que estão dispostas, né, a cúpula do Irã, né, a destruir a economia mundial, matar 40, 50 mil da sua própria população numa revolta legítima contra uma tirania, destruir
a própria estrutura ordenada do seu próprio país, que sustentava um regime terrível há 40 anos, mas sustentava alguma coisa, né? Mas estão dispostos a perder tudo em nome desta ideia maluca que você acabou de descrever, né? Que é um messianismo escatológico islâmico que, vamos dizer, é uma visão deles. Isso aí não coaduna com 95%, 99% dos muçulmanos. Essa é uma visão típica do xiismo persa, né? Ou seja, da linha xiita iraniana. Nem todos os xiitas concordam com eles, inclusive, nessa visão do fim dos tempos, que dá para você adiantar com uma espécie de um caos mundial, né? Que é uma visão, inclusive, bem controversa dentro da própria teologia islâmica, se você for ler os textos, né? Isso não está no Alcorão nem nada. Está em interpretações que eles fazem subsequentes a partir de tradições próprias dele, que não são aceitas nem pela esmagadora maioria do Irã, dos muçulmanos. Então, é simplesmente uma coisa que as pessoas não conseguem entender, que elas tratam, Ana, tudo do ponto de vista político e não pensam do ponto de vista religioso. Exato. Nós sabemos e conversamos muito disso no último programa do 4 de julho, do especial que fizemos, que aliás está maravilhoso, se não assistiu, assista, da importância da fundação religiosa dos Estados Unidos, né? E é uma constante na humanidade. Não existe nenhuma civilização que começou e durou que não tivesse religião. Mas muitas acabaram porque tentaram destruir a religião, né? Ou seja, isso demonstra que a adoração que o ser humano faz, o ser humano é um ser que deve adorar por natureza, uma coisa natural nossa, ela vai moldar todos os aspectos da sua vida, né? Ou seja, é o que o São Tomás dizia, né? A gente tem o fim e pelo fim nós descobrimos a natureza das coisas. Então, quando você quer entender a natureza do Irã, você precisa perguntar o que este regime adora, ou quem que esse regime adora, como é que é a visão, porque a adoração, no final das contas, é mais ou menos assim, a que eu vou devotar minha vida para me tornar no final, né? É basicamente, vamos dizer assim, o fundo de tudo é isso. E aí, quando você olha essa visão que você acabou de descrever do sistema deles, de visão do mundo, é uma visão simplesmente tenebrosa. They are scum, são escórias mesmo. E essa gente tem que ser varrida do mapa. Eu tenho falado desde o começo, não dá para negociar. Ponto final. Até porque o negociar com eles é uma falsa negociação, é mais para ganhar tempo, né, Ivan? Não, eles só obedecem enquanto tiver uma 12 apontada na cabeça deles. Essa é a única forma deles aceitarem uma negociação lógica, né, boa, que faz sentido. Exatamente. Ivan, vou jogar para você a questão de uma das coisas que o Donald Trump mencionou também essa semana, ali no encontro da OTAN, que ele mencionou a Espanha, né? Ele disse que não ia negociar mais com a Espanha, porque ele paga basicamente 70%, 80% do custo da OTAN, ele protege a Europa, mas quando ele precisa usar as bases militares, ele não consegue. Depois ele até voltou atrás, parece que a Espanha resolveu, não, o presidente Trump não faz isso não, peraí, vamos conversar. Ivan, até quando o mundo só vai entender a palavra dura do Donald Trump? Não é possível que agora, já no meio do segundo mandato dele, não fique comprovado, as pessoas não entenderam que o que ele diz, e isso a gente já mostrou vídeos do Trump de 30 anos atrás falando exatamente a mesma coisa, até quando ele tem que ser aquele pai, aquela mãe que mostra o chinelo havaiana, não, porque o problema sempre está também ali na Europa. Sempre, Ana. E o exemplo mais recente desse método Trump de avisar as coisas e elas se concretizarem foi na guerra da Rússia, quando ele disse em um discurso na ONU, não é, que era para a Alemanha reduzir a dependência de gás da Rússia, e os alemães, a delegação alemã que estava presente, começou a rir do presidente Trump. Hoje acho que eles não estão rindo mais, não é? Então, no caso específico da Espanha, Ana, a gente precisa se aprofundar um pouquinho aqui, porque quando a gente fala de Europa esquerdista, geralmente as pessoas pensam na França, um pouco na Alemanha, um pouco no Reino Unido. Não, a verdadeira Europa esquerdista está na Espanha. Nós temos o Partido Socialista no poder, envolvido em um monte de escândalos, inclusive o ex-primeiro-ministro Zapatero, também envolvido, aliás, em conexões com o regime do Maduro. E eu acredito, Ana, que essa mensagem para a Espanha, ela tem uma conotação ideológica,
Não vamos esquecer que foi lá Lula se reuniu com Alexander Soros e outros da esquerda latino-americana em Barcelona para tentar, de alguma maneira, remodelar, tentar salvar o Foro de São Paulo. A gente sabe que o presidente Trump e o secretário Rubio talvez sejam as pessoas mais informadas no mundo, eles sabem de tudo isso, e ali na Espanha é que reside, então, esse foco, digamos, fortíssimo do socialismo no velho continente, Ana. Então, é por isso que a gente tem essa mensagem. Agora, quando o presidente Trump ele tira a questão comercial com a Espanha, ele tirou uma arma nuclear tática, porque a Espanha depende do comércio com os Estados Unidos, tanto que eles já demonstraram aí a possibilidade de recuar. A gente está na expectativa do Pedro Sánchez cair lá na Espanha, a gente prognosticou aqui que o Temer ia cair e caiu. Então, se o Pedro Sánchez cair, provavelmente teremos eleições antecipadas, com a direita sendo favorita a vencer as eleições naquele país. Agora, voltando especificamente aí sobre o que você mencionou antes, Ana, da questão da queda do regime, do regime change. Olha só, o principal objetivo, e a administração toda está deixando isso bem claro, é impedir que o regime tenha uma arma nuclear. Agora, eu gosto muito dessa administração Trump, porque às vezes eles deixam alguns easter eggs para a gente, eles vão deixando algumas pistas para a gente entender como funciona. Em novembro do ano passado, o Christopher Landau, Ana, você sabe muito bem quem é, ele é acredito, o número 2 do Departamento de Estado, ele disse o seguinte em referência à Venezuela, mas que pode se aplicar ao Irã. Os Estados Unidos não vão sair por aí trocando governos e trocando regimes a bel prazer. Isso cabe ao povo daquele país, porque um povo que não luta pela sua liberdade não irá depois preservar essa liberdade. Palavras do vice-secretário do Departamento de Estado. O contexto era da Venezuela, mas ele com certeza se aplica no Irã também. Então, o principal objetivo americano é impedir que os Estados Unidos, que o Irã tenha a bomba atômica. E para concluir, Ana, essa questão da middle term, você sabe como são as coisas, né? Americano não gosta de perder. Acho que isso você sabe muito bem. E o acordo, como estava sendo desenhado, tinha ali conotações de derrota para os Estados Unidos. Agora, conversando com algumas pessoas, você sabe que eu sou ratinho de eleição nos Estados Unidos, eu já até desenvolvi minha rede ali, eu já sei com quem conversar e tal. Existe uma leitura, Ana, de que, bom, se é para pensar nas middle terms, o acordo como estava ia trazer um prejuízo maior ainda do que continuar lutando. Então, é melhor, inclusive dentro da base do próprio MAGA. Muitos chamavam de Obama 2.0, né? Perfeito. Então, se fosse para avançar com aquele acordo ali, vamos pegar em armas e vamos tentar fazer isso pela via militar. Se for para diminuir o impacto, né, ou minimizar, melhor dizendo, o impacto nas middle terms, seja com armas e não com uma capitulação, que aquele acordo praticamente selava uma capitulação dos Estados Unidos, quando o Irã não conquistou uma vitória militar, né? A gente precisa lembrar disso. Então, eu acho que essa conta também está sendo feita, e aí pode ser que o presidente Trump consiga até recuperar alguma coisa em perspectiva das middle terms, Ana. Bom, e depois dos bombardeios americanos contra alvos ligados ao regime iraniano, a Casa Branca publicou uma mensagem em tom de alerta. O comunicado afirmou que a operação foi uma retaliação ao ataque contra navios no dia anterior à mensagem e advertiu que, se novas ações iranianas ocorressem, a resposta americana poderá ser ainda mais dura. E a estratégia adotada pelo presidente Donald Trump também foi comentada na Europa, lá do Ivan. O chanceler alemão Friedrich Merz reconheceu que o presidente americano costuma exercer pressão internacional por meio de uma abordagem direta e bastante incisiva. Wir wissen seit Trump I, dass sehr häufig mit massivem Auftritt auch Druck aufbaut. Und ich will es nochmal von der konstruktiven Seite aus sagen, die letzten amerikanischen Präsidenten, die uns freundlich gebeten haben, macht doch jetzt endlich mal ein bisschen mehr für eure eigene Verteidigung, sind überall in Europa auf taube Ohren gestoßen. Und jetzt kommen zwei Ereignisse zusammen. Das ist der Krieg in der Ukraine und dieser amerikanische Präsident, der mal unfreundlich sagt, es reicht. So, und ich kann ihm das nicht verübeln.
Wenn Sie alleine mal die Zahlen sehen, die die Amerikaner für die NATO ausgeben und die wir für die NATO ausgeben. Ein Verhältnis von 80:20. 80 Amerika, 20 Europa, der Rest der NATO, ist inakzeptabel. Es war immer inakzeptabel. Já a bordo do Air Force One, novo Air Force One, Donald Trump disse após ataques massivos contra o regime que o Irã ligou para ele querendo voltar a um acordo. Eis a resposta do presidente americano. But we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Bom, tá aí, resposta incisiva do Donald Trump, como o Ivan estava falando, agora não tem mais acordo, parece que o papel e a caneta saíram de cima da mesa. Será que ele aguenta manter esse tom, Flávio? A questão é manter o tom, né? O que o Friedrich Merz disse é que o Trump age de uma maneira direta e incisiva, a gente vê como, né? Com bomba, com tiro, é assim que você tem que lidar com terrorista mesmo. O Irã é o grande patrocinador, financiador fiel da balança do terrorismo no Oriente Médio, e isso significa também o terrorismo em outros lugares, ao fim e ao cabo, porque principalmente Hezbollah e Hamas praticaram, né, tem ligações com terrorismo até mesmo no Brasil, a gente já conhece isso aqui de cor salteado. Agora, de novo, nós estamos vendo que o teatro de guerra aqui, ele está cumprindo um ditame já dentro do âmbito militar muito claro, ou seja, primeiro você vai atacar instalações nucleares, que é o grande ponto de tensão que está sendo negociado aqui, ou seja, o Irã pode ter um programa nuclear sim ou não. Uma coisa que eu achei bastante curiosa nisso aqui, vamos tentar voltar 2 ou 3 semanas atrás. Lembra que, até nós comentamos aqui no De Leste Oeste, que Israel ficou extremamente bravo com o Trump, alegando que o Trump tinha colocado na mesa e assinado mesmo um acordo que permitia ao Irã continuar desenvolvendo seu programa nuclear para fins pacíficos, certo? Ou seja, parecia que seria uma coisa ali próxima do Obama. Eu mesmo olhei e falei assim, não, mas esse acordo não tem nada a ver com o do Obama, gente, tá esquisito, sabe? Não tá batendo. Sendo que, o que eles queriam de fato? Olha, coloquei até o programa nuclear na mão de vocês. Vocês vão aceitar essa porcaria? O Irã não aceitou. O Irã foi lá bombardear mais uma vez alguns barcos. A gente sabe que, na verdade, até esses bombardeios do Irã, eles viram piada lá no âmbito geopolítico também, porque eles não vão afundar navios caríssimos. Não, eles vão dar uns tirozinhos, sabe? Enche um pouco a paciência, que é só pra falar assim, olha, o acordo não está valendo. Chega os Estados Unidos, tem que voltar de novo, mais uma vez, né, e falar, olha, então, é mesmo este acordo que eu dei tudo pra vocês e mais um pouco. Vocês não aceitaram, minha gente. Então agora vamos ter que resolver de outras formas. Qual que é o próximo passo? Porque isso não é caótico, não é desordenado. Vamos atacar instalações de energia. Ah, já fizemos isso umas 2 semanas atrás também. Bom, então agora vamos atacar outras instalações. E assim vai indo, vai indo. O que os Estados Unidos vão acabar fazendo também é também comprar tempo. Já que a gente tá falando de regime change, né, dessa possível mudança de regime, se você mantiver essa guerra por mais tempo, você precisa não cometer o erro nem do Biden, nem mesmo do Bush. Você tem que favorecer uma oposição um pouco mais, vamos dizer, reconhecida internacionalmente, com apoio, com um gabarito internacional também. Talvez o Trump esteja fazendo isso neste momento. Não há muitos dados, mas eu tinha dito no comecinho do ano que isso era necessário, que levaria muito tempo. E agora também, Bernardo, o Donald Trump expandiu os bombardeios para infraestrutura, pontes específicas, e isso também pode começar a trazer um dano, porque se já não havia aquela movimentação militar antes, né, pelos americanos terem dizimado boa parte do aparato militar, quando você começa a atacar exatamente a infraestrutura, aí complica bastante. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, eles estão dispostos a tudo, a perder tudo e a não sair de lá. É aquela pessoa que é o típico homem-bomba, né?
Existe uma coisa, Ana, que certamente o governo americano sabe disso, né? Como costuma dizer o Ivan, né? Se eu aqui no interior do Paraná, no conforto do meu estúdio, sei disso, imagina a CIA e toda a Secretaria de Estado, né? Que no Islã xiita, principalmente, existe uma doutrina chamada taqiyya. E ela significa basicamente o seguinte: o que ela ensina? Que em tempos de conflito você pode mentir para prevalecer e ajudar a sobrevivência ou a propagação do Islã. Então você pode dissimular, você pode enganar, você pode fazer o que for necessário nesses termos de dissimulação e mentira para ajudar a sua causa, né? Então, se eles aceitam, por exemplo, um memorando de entendimento, como foi feito, né, um pré-acordo, uma espécie de uma minuta, né, uma pré-minuta, sei lá, certamente eles estavam dissimulando para tentar ganhar tempo e cozinhar o Donald Trump, né? Aí, se eles assinam um outro acordo que aparentemente é bom, eles também estarão dissimulando. Por quê? Porque eles nunca farão um acordo de paz com o grande Satã. Será que as pessoas não entendem isso, né? Então, eu não sei se vai ser possível algum dia ter algum acordo com esses caras, né? Eu sempre tive essa convicção e mantenho desde que começou essa guerra e conheço já há muito tempo a cúpula islâmica. Não há acordo, não há possibilidade, eles são dissimulados, assassinos e estão dispostos a perder toda a população a não sair do poder, porque eles entendem que essa é uma missão divina, né? Ou seja, o Ayatollah é o sinal de Deus. Como é que o sinal de Deus vai perder? Ivan, e nessa guerra teve uma outra declaração do Trump também que eu achei... Claro que a gente sabe que hoje as guerras são menos boots on the ground, mais tecnológica, né? Tanto que aquele piloto que foi resgatado disse da formação dos drones iranianos, que parecia uma água-viva no céu, uma coisa, né, bastante estranha. Mas essa semana o Donald Trump disse que os americanos têm câmeras no espaço que conseguem ler o distintivo, o uniforme dos militares iranianos que entram em instalações nucleares. Ou seja, os iranianos tiveram todas as chances e, como o Bernardo disse, eles não querem fazer nenhum acordo com o grande Satã. Então, Ana, como diria Luís IX, pelo menos é atribuída a ele essa declaração, rei francês, e teve que combater, não é, com a cúpula de certos poderes islâmicos. Ele dizia que na mesa de negociação não tem jeito. Então, com certos setores do islamismo, principalmente aqueles que estão na cúpula, que pode ser o caso aqui do regime iraniano, mas ele dizia que primeiro você enfia a espada, depois você abre a mesa de negociação, o diálogo, né? Aqui a gente vê que a cúpula do regime islâmico do Irã, ela está disposta a ir até as últimas consequências, mesmo diante, né, de um avanço, de uma superioridade, tecnológica tão grande dos Estados Unidos em relação ao Irã. Agora, como você bem disse, eles também não poderão dizer que não foram avisados e que não tiveram chances. E eu estou vendo até mesmo na cobertura que a parte da mídia nos Estados Unidos está fazendo o seguinte: realmente, o presidente Trump deu todas as opções para um acordo pacífico com os Estados Unidos e o Irã não aceitou, pelo menos a cúpula da Guarda Revolucionária. Agora, o combate vai ser retomado, porque eu também acho que dificilmente eles consigam voltar para a mesa de negociação. Os Estados Unidos vai calibrar a dose de maneira proporcional com o que foi a oportunidade perdida pelo Irã. E não vamos esquecer, Israel está prontinho para voltar a atacar o Irã também. Inclusive, algumas informações de bastidor dizem que nesse fim de semana, talvez nessa sexta-feira ou amanhã, sábado, a gente tem a retomada dos ataques em grande escala, como eram antes do, aspas, cessar-fogo, né? Então, oportunidade não faltou ao regime iraniano e também não faltou aos proxies e aos aliados. A China e a Rússia, especificamente, poderiam ter convencido o Irã a, pelo menos, desmantelar o seu programa nuclear, o que seria o suficiente para a gente conseguir um acordo. Isso não aconteceu e agora as hostilidades estão retornando, Ana.